graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para prestar o relatório das nossas notícias do mês de agosto de 2020. Quero começar recitando Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há atualizações aqui na Espanha. Do mês de julho para o mês de agosto, o número praticamente dobrou de contagiados. E pelo menos não dobrou, mas passou em 200 mil. Para os irmãos terem uma ideia, no mês de julho eu dava o relatório aqui de 288 mil contagiados. Entretanto, já chegamos a 480 mil contagiados de um mês para o outro. Então a situação aqui na Espanha está bem difícil. A Comunidade de Madrid continua sendo uma das comunidades com os números de contágios mais altos da Espanha. E estamos nos adaptando e vendo o que é que a gente pode fazer, né? Como servos de Deus, como igreja do Senhor. Com falecidos são 29.194. A quantidade de mortos não tem subido tanto, mas ainda é preocupante. A preocupação deles é não colapsar os hospitais. Essa tem sido a grande preocupação. A outra preocupação é identificar os assintomáticos, como eu e Afonso, que até hoje a gente não sabe se teve ou não teve o coronavírus. Então, e a gente pode continuar contagiando. Então, essa é a maior dificuldade agora. Estão fazendo testes PCR aqui. Talvez seja a razão pela qual o número de contágios na Espanha seja um dos mais altos a nível de Europa. Mas não se sabe o que fazer, né? Como atuar, como fazer com que esse número baixe. Então essa está sendo a nossa luta aqui na Espanha. Recuperados temos 150.376 e toda essa questão de contágio, estamos ficando assim meio que na incerteza, né, ainda. Meio não, totalmente na incerteza. Entretanto, as escolas vão começar as aulas na semana que vem, mas vai ser de forma gradativa, não vai começar a volta às aulas todas no mesmo dia, mas vai começar pela idade, os menores vão começar primeiro e assim sucessivamente, para ver se tenta controlar ou identificar. O que se descarta aqui é o confinamento geral como se teve, mesmo porque a economia ela vai colapsar de uma vez. Por quê? Porque aqui já temos mais de 1 milhão, irmãos, de lares que ninguém está trabalhando, né? Que todo mundo perdeu o emprego, ou algumas pessoas estavam desempregadas e as outras que trabalhavam perderam o emprego por conta do coronavírus, do confinamento, né? Então, essa situação é caótica, porque essas pessoas estão precisando da ajuda mínima que o governo começou a dar em junho, e será essa ajuda por 3 meses, ou seja, junho, julho e agosto, mas 90% ainda não recebeu essa ajuda, o sistema colapsou de fazer todo esse trâmite, então falta pessoal, né, para fazer esse trâmite, é muita gente, cada caso é um caso para ser avaliado, e os irmãos sabem, né, já passaram por essa experiência no Brasil, que não é fácil. Infelizmente, gente que não precisa coloca como se tivesse necessidade, e isso complica também o trabalho do governo que vai dar ajuda, né? A parte dos casos de corrupção que sempre vai existir, né? Infelizmente, pelo menos nos países como o Brasil e países como a Espanha. Também na questão econômica, muitos que estavam pelo ERTE, né, aquela pausa que você continuou trabalhando, mas você fica aí na pausa e você recebe pelo governo, ainda tem gente que ainda não recebeu o seu dinheiro, né, o que é o seu direito, não recebeu. Então, a situação aqui é cada vez pior e cada vez mais as ONGs, associações, igrejas estão cada vez com mais pedidos de pessoas que necessitam mais básico, que é o pão. É o pão nosso de cada dia, né? A comida. Então, a situação está bem complicada. Outra questão também, nessa parte econômica, que afeta também a volta às aulas, é as crianças que
que tem familiares que perderam o emprego. Então, como essa criança, ela vai receber o material escolar, o fardamento, porque ainda que as escolas aqui sejam do governo, né, se paga tudo, se paga como é o material escolar, os livros e tudo isso. Então, cada criança, pelo menos era uma base de 400 euros. Então, é muito dinheiro para quem está desempregado. E tem que pagar a comida, né? Água, luz, gás. Então, assim, a situação realmente aqui está caótica. E não se sabe como é que vai acontecer com essas crianças, né? É certo também que o governo já falou que os pais têm a obrigação de mandar essa criança para a escola, e muitos pais não querem enviar os seus filhos para a escola porque a escola não dá garantia, né? Não tem como você dar a garantia. Então o governo exige, mas não oferece garantia, porque não tem como oferecer a garantia. Mas se os pais não enviar esse filho para a escola, esse pai ele vai responder algum processo, alguma multa. Então a situação aqui, os ânimos estão bem à flor da pele. E a situação é bem complicada. Já teve pai que disse que vai para a cadeia, mas não manda o filho dele. No sul do país tem pais formando tipo uma associação para entrar com ação na justiça para ter o direito de não mandar o seu filho para a escola. Então a situação aqui tá bem complicada. Então ore por esse motivo. Eu vou estar no final do vídeo colocando também os pedidos de oração para que você possa nos ajudar em oração. Com respeito também ao ministério, né, diante de tudo isso, estamos esperando. Domingo passado, o pastor falou que tinha feito uma reunião. Na próxima terça vai ter outra reunião para decidir, né, os ministérios da igreja, como é que vamos atuar. Porque temos que esperar também o governo, toda a situação, se pode, se não pode, se está liberada, a quantidade de pessoas que podemos reunir na igreja, porque uma coisa é para os cultos que podemos reunir. Outra coisa é as atividades, né, ministeriais, com criança, com adolescente, com jovem, com adulto, com casais, atividades evangelísticas que fazíamos na igreja. Então tudo isso, como é que vai ser administrado nessa nova normalidade? Então tudo isso a gente está buscando resolver da melhor maneira possível, sendo prudente, mas a gente também não pode parar. Então, qual é a melhor maneira de fazer? Então, o pastor com os líderes da igreja, onde congregamos, vai ter uma reunião na terça-feira para saber como é que a gente vai fazer. E nós, do Ministério de Matrimônios, estamos esperando essa decisão para saber como vamos administrar o curso para casais que havíamos começado. Também tivemos esse mês de agosto outra reunião na associação com os professores para saber como é que vai acontecer, né, a volta às aulas. Então, vamos começar depois da volta às aulas das crianças, já que trabalhamos com adultos, e fazendo todo o protocolo, as medidas de segurança, né? Usando a máscara, o álcool gel lá na sala, desinfectar, tomar, verificar a temperatura, manter a distância, tudo isso. Então, ver como é que a gente vai fazer. A gente também pensou em dividir as classes por número de pessoas para fazer classe menor, ou classes menores, né, com respeito à quantidade de pessoas. Entretanto, enfrentamos outro problema, porque a associação onde trabalho recebe uma pequena ajuda de custo que não cobre nem o nosso transporte, né? É só isso que a gente recebe de ajuda. Então, para que eu pudesse dividir minhas duas classes em 4 classes, por exemplo, em lugar de 2 vezes por semana, eu teria que ir 4. Mas para ir 4 vezes por semana, eu gastaria mais transporte. Então, assim, eu não tenho dinheiro para cobrir esse gasto extra, que seria dobrar o custo que eu gasto de transporte. Então, a gente está vendo como é que a gente faz isso. E nem todos os professores também podem arcar
com esse gasto extra. Então, estamos pensando nas várias possibilidades de como a gente pode continuar servindo ao Senhor, né? Mas a gente não pode fazer sacrifício sem ter condições. Então, a situação assim é bem problemática, mas estamos orando, estamos confiando em Deus. Sabemos que é uma pandemia, sabemos que não temos o controle, né? Graças a Deus não temos o controle de nada. Isso é tão reconfortante, irmãos, saber que Deus tem o controle de tudo, mesmo diante desse caos, mesmo diante dessa pandemia. Deus, ele não perdeu o controle, né? Então, eu quero deixar isso assim mais ou menos claro, como é que estamos nessa situação aqui na Espanha. No mês de agosto, o euro chegou a 6,65, né? Cada euro custava R$ 6,65. Roda a vinheta. Bem, vocês viram que eu fiz um pequeno vídeo e enviei para todos os meus contatos, e eu quero louvar a Deus por cada irmão, por cada irmã, por cada igreja que tem se mantido fiel, e também pelas ofertas que chegaram nesse mês de agosto. Muito obrigado, Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada igreja que enviou sua oferta, independente de valor. Saiba que sua oferta tem sido assim valorizada a cada centavo por conta do câmbio. Então, eu quero agradecer, deixar essa palavra aqui de gratidão diante dessa parte financeira. E quero terminar, irmãos, deixando para a meditação dos irmãos Salmos 3, versículo 3 e versículo 4, que diz: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então, esses Salmos 3, versículo 3 e 4, eu quero deixar para a meditação dos amados e dizer que Deus continua no controle, dizer que vale a pena servir a Deus, mesmo diante de tantas incertezas. Sabe qual é o meu anelo, irmãos? O meu ânimo cada dia aqui é saber que a obra que eu faço não é minha, é do Senhor. E se é do Senhor, Ele cuida, Ele tem o controle, Ele não perdeu o controle. Nada que eu faça se compara àquilo que Deus pode fazer. Então eu quero deixar essa palavra também para você. Porque muitas vezes queremos, por mais que a gente faça programas, por mais que a gente nos organize, né? A gente organize nossos planos, nossos projetos. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o homem pode traçar planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, creia nesse Deus que nos ouve, que é nosso escudo, Ele é a nossa glória, como diz os Salmos, e Ele é que nos responde, Ele que tem o controle de tudo. E saiba de uma coisa, você não pode fazer mais do que o Senhor na sua vida, nem na vida de ninguém. Então descanse o coração. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. No final do vídeo eu vou deixar a lista aí de oração para que juntos possamos continuar fazendo a obra do Senhor. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.